Olá, seja muito bem-vindo. E se você está aqui, é porque você clicou anteriormente no nosso outro vídeo e quis saber sobre algumas daquelas perguntas que eu falei para você. Se era liberdade, se era liberdade financeira, se era ter mais tempo com a família. Eu resolvi fazer esse vídeo fora da minha casa. Eu escolhi a Lagoa do Taquaral aqui na cidade de Campinas. Por que isso? Porque isso representa liberdade. São exatamente 11h30 da manhã e eu vim aqui tomar o meu cafezinho. E por que eu estou fazendo isso? Primeiro, eu tenho liberdade financeira, pois já atuo no mercado há vários anos e hoje eu não preciso ficar muito tempo na frente do computador para tomar as minhas decisões. Outro fator é que às 11h30 da manhã eu já terminei todas as minhas operações, eu já deixei pronto no meu computador aquilo que eu queria para o dia de hoje. Ou seja, eu não preciso mais ficar na frente do computador esperando aquelas oportunidades. Então veja bem qual é a vantagem de você saber o que faz, de entender sobre o mercado financeiro. Eu não sou um guru que vai prometer a você ficar milionário da noite para o dia. Isso porque é impossível. Tem muita gente milionária na internet hoje, mas não começou ontem. São pessoas que já estão há 10 anos no mercado, são pessoas que estão há 5 anos no mercado e dependendo do segmento ela consegue sim alcançar a sua faixa de salário acima dos 100 mil reais, acima dos 50 mil reais, ou seja, tem a possibilidade de ficar milionário mais rápido. Porém, tudo tem um começo. E uma das melhores maneiras de você conseguir aumentar a sua renda, conseguir ganhar mais dinheiro, para que no futuro você consiga a sua liberdade financeira, é aprendendo a investir. Investir não é um bicho de 7 cabeças, mas tudo, como todo tipo de trabalho, demanda de tempo, demanda de experiência e tudo você tem que ter um começo. Então o importante é você começar em algum momento. Ah, vou ficar milionário amanhã? Não. Vou ganhar 10 mil reais amanhã? Não, você não vai ganhar os 10 mil reais amanhã e não ficará milionário da noite para o dia. Entenda que tudo que você vai fazer, tudo que você almeja um ganho a mais, você precisa de experiência. Para ter experiência é tempo de mercado. Porém, se você começar investindo um pouco e com consistência, ao longo dos anos você vai entender que o seu rendimento já, a sua renda passiva, se tornará maior do que sua renda ativa. Vamos lá, o que é uma renda passiva? É aquele dinheiro que você vai aportando num determinado setor da economia, ou seja, em ações, em fundos, que vá trazer para você dividendos ou rendimentos mensais, seja na valorização da ação ou recebendo algum tipo de prêmio que esta ação vai pagar para você ou este fundo vai pagar para você em forma de aluguel, certo? Qual é a renda ativa? Aquilo que você faz hoje para ganhar dinheiro, que é o seu trabalho, que demanda de horas do seu dia, onde você vai trazer como é que eu posso explicar? Você vai trazer rendimentos para o seu patrão, dedicando o seu tempo e dando dinheiro para uma outra pessoa, certo? O que eu oriento a vocês é sair do seu trabalho, meter os 2 pés e entrar nas ações, entrar no mundo do trade? Não, de forma alguma. Se você fizer isso, você está começando errado. Primeiro que você não tem a experiência suficiente para colocar o seu dinheiro no lugar correto, ou seja, na ação assertiva, no mercado de opções da maneira segura, fazendo um trade, seja ele na ação, no índice ou no dólar, de uma maneira saudável e sustentável. O melhor dos mundos é quando você tem um emprego, ou seja, você tem uma renda ativa e começa aos poucos colocar o seu dinheiro para render passivamente para você. Ele vai começar a trabalhar para você. Você vai passar a ter 2 fontes de rendas: o seu trabalho e a renda passiva.
aí sim você tem o melhor dos mundos. Então vamos lá falar como eu consigo entrar na renda passiva. Primeiro, eu posso comprar fundos imobiliários, eu posso comprar ações que me pagam dividendo, eu posso entrar no mercado de opções e receber prêmios para garantir um preço de uma ação para alguém, ou se eu tiver alguma ação, vendê-la por um preço que eu desejo ou que seja satisfatório para mim e ainda receber por isso. A outra maneira é o mercado do day trade, que é um mercado já mais arriscado, onde ele é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores, mas na mesma velocidade que você ganha, você pode perder. O problema do day trade é que a maior parte das pessoas entra colocando muito dinheiro sem saber o que faz. Ele não tem o quê? Um gerenciamento de risco correto, e isso faz com que você perca a maior parte das operações, por consequência você perca muito dinheiro, tá certo? O que nós temos que fazer nesse sentido? Nós temos aqui para vocês o mercado de day trade. Eu vou falar um pouquinho o que é sobre o mercado day trade para você. O mercado day trade são aquelas operações de curtíssimo prazo que você faz na bolsa de valores, ou seja, curtíssimo tempo, onde você tem a operação feita num dia, tá certo? Você entra nela pela manhã e ela pode durar o dia todo e você no final do dia tem que sair dessa operação, ou você vai realizá-la em alguns minutos, tá certo? Isso vai depender do ativo que você escolher trabalhar. Ela é uma operação que pode te dar muito dinheiro sim, mas também tem o lado de risco muito alto, principalmente para aqueles que estão iniciando e não têm experiência ou não sabem nem analisar o gráfico ou montar uma plataforma da maneira correta para realizar suas operações, tá certo? A segunda é o mercado de swing trade. Já é um mercado um pouco mais lento, aonde você vai executar uma compra de uma ação ou uma venda de uma ação e ela vai levar alguns dias para sair dessa operação. Você pode comprar em lotes de 100, em lotes de 1000 ou fracionado cada ação. Lembrando que determinadas ações não deixam você realizar essas operações fracionadas. Então você teria que ter um valorzinho significativo para começar a operar em lotes de 100 ações, de 100 papéis. Essas operações podem te render um lucro na semana entre 3 a 8%. Ou seja, você pode ganhar um investimento de 3% a 8%, dependendo da ação e da volatilidade do mercado. Existe uma outra que é chamada de buy and hold, ou seja, você vai aportar um dinheiro em determinada ação ou em algum fundo e vai deixar aquilo render para você por longos e longos anos. O ideal é que você faça da seguinte maneira: você comece a operar comprando um pouquinho de ação, tá certo? Comprando alguns lotes de ação. Você ganhe semanalmente um pouco de dinheiro com aquilo e recompre outras ações. O interessante, ou a melhor maneira de se começar a montar, nossa, o sol aqui tá pegando, mas justamente porque eu escolhi esse lugar ao ar livre, gente. Veja bem, olha que delícia. Por que isso? Voltando a repetir, eu tenho liberdade. Eu trabalho de onde eu quiser e pelo tempo que eu quiser. Inclusive meu cafezinho está aqui. Voltando aqui, uma maneira segura de montar uma carteira. Você escolhe aquelas ações que vão lhe pagar dividendos. Então isso aí tem uma data chamada de data com. Você tem que comprar determinada ação até aquela data e consequentemente passando aquela data vai ter uma data que será estipulada a data de pagamento do seu dividendo. E o legal é que quando você receba esse dividendo, você pegue este valor e recompre a mesma ação que você fez ali atrás para receber esse dividendo. Veja bem qual é o interessante: o valor dos dividendos compra parte das ações, que essas ações você não irá mais vender. Essas ações ficarão encarteiradas para que você possa continuar recebendo dividendo em cima desse montante. E aí você vai fazendo o quê? Toda vez que você comprar algum tipo de ação que lhe pagar dividendos, você vai entrar e comprar ela novamente. Para quê?
Essas serão as suas ações e o seu lucro, no qual você não irá mais vender, você vai absorver. Interessante é que, se você fizer uma análise, eu estudei isso e quem disse isso foi o maior investidor aqui do nosso país, que é o Luiz Barsi. Ele disse que uma carteira segura te gera rendimento suficiente para que você possa largar o seu trabalho após 8 anos. E se a gente analisar, 8 anos é muito pouco tempo. Tudo que você começa a fazer leva um certo tempo. E se você tiver uma educação financeira e conseguir fazer a montagem da sua carteira de uma maneira correta, você dificilmente terá prejuízo nessa carteira. E após 8 anos, como diz o nosso Luiz Barsi, você poderá viver tranquilamente dessa carteira. Aí você me pergunta, você vive da sua carteira? Vivo. Por que você está aqui falando isso com a gente e oferecendo algo para a gente? Ou seja, está oferecendo um curso, está oferecendo uma mentoria? Sim. Por quê? Porque eu já estou nesse mercado há 11 anos. E no começo tudo foi muito difícil, porque ninguém ajudava a gente. Eu não vou ficar contando aquela historinha de que passou fome, de que isso, que aquilo, que todo mundo fala para jogar isso no psicológico. Não, eu vou jogar real para você. Eu era um funcionário de uma empresa e lá dentro dessa empresa foi onde eu comecei a aprender a operar ações, comprar e vender ações. Meu patrão falava para mim, compra tal ação, eu ia lá e comprava ação. Venda tal ação, eu vendia tal ação para o meu patrão. Chegou um momento que eu passei a perceber que o salário que ele me pagava era mínimo, era infinitamente pequeno, tendo em vista tanto que ele ganhava simplesmente de eu apertar o botão de compra e de vende do dinheiro dele. Então, vendo isso, toda vez que ele falava compra determinada ação, eu pegava o meu dinheiro e comprava aquela ação. Aí ele falava vende, se eu não tinha ação, eu ficava esperando. Quando ele falava venda e eu tinha aquela ação, eu vendia a ação e ficava com o lucro. Foi aí que eu passei a perceber que o lucro daquela ação seria interessante eu reinvestir no mesmo papel, para que lá na frente eu não precisasse vender aquele papel. E assim foi onde eu comecei a montar a minha carteira. Chegado um determinado momento, eu percebi que se eu fizesse isso para mim, eu teria muito mais dinheiro do que se eu fizesse isso para os outros e desse dinheiro para o outro. Então, o que aconteceu? Eu fui buscar me aperfeiçoar nesse mercado. Foi onde eu conheci as outras áreas do mercado. Ou seja, aprender a fazer os trades, aprender a fazer swing trade, que é onde você ganha dinheiro para montar uma carteira. Aprendi a analisar gráficos para entrar nos melhores momentos. Aprendi a entrar no mercado de opção e ser um garantidor de preço, ou seja, o mercado de opção é um mercado que te dá muito dinheiro de uma maneira segura. Então você pode sim começar no mercado de opções com pouco dinheiro, desde que você saiba o que fazer também. Não adianta você aprender a usar o gráfico e achar que amanhã você vai fazer um trade e vai ganhar muito dinheiro. Não, você tem que começar aos poucos, entender o mercado e entrar no mercado no momento correto. Outro detalhe, todo mundo fala para você, compra a ação que ela está caindo, compra que está barato. Não, gente. Um dos maiores erros na montagem de carteira que todo mundo comete é realmente comprar ação quando ela está caindo ou comprar ação achando que ela está barata. Primeiro passo, se ela está caindo, você não sabe até onde ela vai cair. Então não adianta você achar que a ação está barata, porque ela pode ficar muito mais barata e você já entra perdendo dinheiro. Você tem que ter o time do negócio. Como eu pego o time do negócio? Como eu vou entender isso? Aí é que está o pulo do gato. Após 11 anos nesse mercado, eu criei uma escola aqui na cidade de Campinas, que ela funcionou presencialmente e fisicamente até antes da pandemia. Após vir a pandemia, tudo mudou. Você ficou mais dinâmico, o mercado ficou mais dinâmico, pessoas começaram a trabalhar home office e ter mais tempo.
Foi aí que resolvi colocar tudo isso para vocês online, em aulas gravadas com material didático e aulas gravadas nas plataformas operacionais, sejam elas para o mercado de day trade, para o mercado de opções e para o mercado de swing trade. Então, nosso material ele é muito completo. E se você tiver o interesse em aprender de uma maneira simples, totalmente simples, didática, onde qualquer pessoa vai sair do zero e vai conseguir operar, você pode adquirir o nosso material, tá certo? Por um preço muito pequeno. Você pode adquirir o material de day trade a R$19,90. Você pode adquirir o material de montagem de carteira swing trade por R$19,90 e você pode adquirir o nosso material de como operar opções na prática por R$19,90, tá certo? Esse é o preço individual de cada produto. Porém, se você optar por comprar um combo, você vai receber um desconto e você vai pagar apenas R$37,90 e vai receber todos esses produtos para que você possa entrar no mercado de uma maneira segura. Então vamos lá, vamos descrever o que você vai aprender. No mercado de day trade, você vai aprender análise gráfica, tendência de mercado, como montar uma plataforma e um setup vencedor, como entrar nas operações e o momento certo de sair nas operações. Além de aprender a fazer a gestão de risco, ou seja, aquilo que você vai colocar, onde você aceita perder e o quanto você quer ganhar naquela operação, certo? No combo ainda você vai receber no mercado de swing trade as principais análises de como você vai aproveitar a entrada em cada ação. Ou seja, são operações aonde já foram testadas e todos aqueles que realizam da maneira que está ali no meu material, você vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque é a mesma operação onde os grandes players entram, são as mesmas análises e você vai aprender as mesmas análises para que você posicione a sua entrada em cada ação no momento correto. Você vai entender que eu compro uma ação na subida, porque se você entra na subida, você entra na manada. Mas qual é o ponto correto de entrar nessa ação, mesmo que ela esteja subindo? Pois é, ali eu te ensino de uma maneira muito simples com o nosso material didático. Outro detalhe, o mercado de opções hoje é o mercado mais seguro e talvez aquele que irá te dar a possibilidade de ganhar mais dinheiro de uma maneira mais saudável. Nesse nosso material, Operando Opções na Prática, Aprenda Opções na Prática, você vai receber um conteúdo didático, um PDF, com todas as operações utilizadas pelos grandes operadores, pelos grandes players, além dessas mesmas operações realizadas em plataforma em tempo real. Ou seja, você vai ter um material didático e a operação gravada na sua tela. Isso irá facilitar com que você aprenda a operar da maneira certa. Então você vai receber ali as principais operações, as videoaulas com tudo gravado para que você possa entrar na operação de uma maneira muito segura e sim receber o dinheiro que você tanto almeja ali na frente, tá certo? Então, o convite que eu faço para você é que ao invés de ficar vendo besteiras na internet, achando que aqueles joguinhos irão te dar, ou fazendo apostas em sites de bet, você invista apenas R$ 37,90 e aprenda uma possível ou uma nova profissão, tá certo? Porque quando eu digo possível, é que você com certeza após 1 ano ou 2 irá largar o seu trabalho de renda ativa e fará o mercado de ações e opções o seu principal trabalho, o que irá te gerar o quê? Liberdade de ter mais tempo com a sua família, liberdade financeira, com total certeza você receberá um dinheiro muito maior do que aquele que você ganha trabalhando hoje para uma outra pessoa
E você também terá o quê? Liberdade de trabalho aonde você quiser. Ou seja, você vai trabalhar muito menos para ganhar muito mais. Por quê? Esse mercado te propicia isso e ele te dá os pontos certos para que você faça isso. Então agora, antes de ofertar algo a mais para você, assista os depoimentos das pessoas que já fizeram as aulas comigo.